festa em Belém. Ontem foi os 113 anos da igreja. E hoje, nos templos, estamos comemorando. E daqui a pouco aqui no Rio também, os 100 anos da igreja aqui no Rio. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Quando olho para o meu filho, um dos meus filhos, eu vejo uma promessa de Deus se cumprindo. E as promessas de Deus já são estendidas à família. E coube a Deus trazer toda a nossa família para cá. Quando o nosso amado amigo pastor convidou o nosso filho para vir hoje uniformizado, eu disse para ele: é Deus te honrando, meu filho. As honrarias de Deus são para nós. É Ele que nos honra. E eu sou muito grato a esta igreja pela oportunidade, pastor Daniel Cunha. Quando entrei nesta igreja há 2 anos atrás, 2 anos, Levi? 4 anos, né? 1 ano atrás, né? Eu entreguei aqui ele e a minha nora e disse para eles cuidarem. Vocês cuidaram. Isso é maravilhoso. E prova disso é que eles estão aqui em ato de gratidão. Nós estamos aqui em ato de gratidão, porque de olhos vistos nós vimos a glória de Deus neste lugar, na vida do ministério e da membresia desta igreja. Amém? E gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Números, capítulo 13. A minha esposa já está me olhando ali para mim não demorar muito. Como não estou em casa, mas me sentindo em casa, me cutuque aí, pastor. Lá em Belém vem um papelzinho, só tem 5 minutos. Abre a Bíblia, lá em Número capítulo 13, Números capítulo 13. Verso 17. Eu queria trazer um tema para esta igreja, que vai completar 25 anos, e o tema é tomando posse da promessa. Aleluia. Alguém entendeu aí, ó? E eu vou ser bem sucinto, mais calmo do que eu sou quando estou pregando. Diz assim a palavra de Deus. Se você quiser ficar de pé em reverência à palavra, amém. Mas conforme é aqui na igreja, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. Números 13, verso 17. E viu, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhe: subi por aqui, para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, e ser forte ou fraco, se pouco ou muito, o qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e quais são as cidades em que habita, em que arraiais se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias à terra, desde o deserto de Zim até Reob, e entraram em Amate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom. E estavam ali Iamã, Seai, Tomai, filhos de Enaque, Hebrom,
foi edificada 7 anos antes de Zoar, do Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romães e figos. Chegaram àquele lugar, o vale de Escol, para a causa do cacho, dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Poder sentar. Aleluia. Quem tem promessa de Deus aí? Glória a Deus. Aqui tem promessa? Alguém tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus precisa ter coragem. Você tem coragem? A Bíblia está relatando que Deus fez uma promessa a Israel, que eles conquistariam uma terra que emana leite e mel. E quando eles chegaram, os espias chegaram até aquela terra, mandados por Moisés, descobriram que a terra era ocupada, que a terra tinha gigantes, que a terra tinha povos guerreiros, até povos que antes haviam militado contra Israel, e Israel havia vencido eles. Viram que a terra era boa, que emanava leite e mel. Inclusive, para carregar um cacho de uva foi necessário 2 homens. Só que eles viram as dificuldades. Toda a promessa que Deus faz, ela exige esforço e coragem de alguém para conquistar essa promessa. Se Deus havia dito para aquele povo que a terra era deles, era para eles conquistarem aquela terra. Independente das dificuldades, dos desafios que ali se encontravam, havia uma promessa que pousava sobre o povo. E essa promessa, aleluia, não foi o homem quem fez. Essa promessa foi Deus quem fez. Se Deus fez uma promessa para você, pode se levantar Golias, pode ter todo o desafio que tiver, mas Deus vai na tua frente para entregar a vitória. Essa é uma promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre. Está se cumprindo na vida desse varão, desses varões aqui. A promessa de Deus, mas pensa que foi fácil? Não é fácil. Nada vem fácil nessa vida. Deus prova a nossa fé. Deus prova se verdadeiramente nós confiamos nele. Isso faz diferença. A diferença para que quando a gente conquiste aquela promessa, a gente olhe para ela e diga: valeu a pena o esforço, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena passar pelo processo no deserto. Não é, mulheres? Valeu a pena passar no processo, valeu a pena crer, valeu a pena confiar. Mas sabe o que aconteceu aqui? O povo retrocedeu. O povo olhou mais para o perigo, para a impossibilidade, do que para a promessa que foi feita por Deus. A primeira lição que nós tomamos hoje, na nossa vida, que quando Deus faz uma promessa para nós, a gente tem que marchar, a gente tem que ir para cima, a gente tem que ir em frente, independente do que está adiante de nós, porque Ele vai na nossa frente para entregar a vitória. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Deus vai realizar, mas para toda
ação, há uma reação. Alguém falou aqui, o irmão falou aqui, o pastor falou aqui da abelha. A NASA, ela constrói foguetes, aviões, e ela não conseguiu explicar porque na estrutura da abelha as asas são tão pequenas que, olhando, impossibilita ela de voar. É assim na nossa vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: é impossível ela chegar onde ela chegou, é impossível ele chegar aonde ele chegou. Mas para Deus nada é impossível, pastor. Para Deus nada é impossível na tua vida. Eu vi alguém dizer aqui que o irmão passou um tempo na cadeira de roda, mas ele entrou pelaquela porta com seus próprios pés, andando, porque a glória de Deus estava sobre a vida dele e o milagre aconteceu. O medo trava. O medo gera desconfiança. O medo gera um temor natural do homem. A promessa de Deus era para que eles entrassem na terra em 40 dias. Mas por causa do medo, a promessa ficou travada. E eles passaram 40 anos no deserto. Toda aquela geração morreu no deserto. Só a geração de Josué e Caleb pisou na terra prometida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A tua geração tem que fazer diferença. A nossa geração tem que fazer diferença. Porque o que Deus prometeu, Ele cumpre. Deuteronômio 28:2 diz: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se obedeceres ao Senhor, seu Deus. Deus está dizendo para esta igreja continuar marchando, continuar confiando. Eu vejo desafios aqui que foram alcançados. Eu vi uma história sobre esses bancos, a dificuldade que era, mas o pastor olhou para a promessa, creu no Senhor, e esses bancos chegaram aqui, aleluia. Dá para você aplaudir o Senhor? E outras promessas se cumprirão, porque onde há fé, há milagre. Onde há confiança em Deus, Deus age, Deus trabalha. Eu lembro desse jovem aqui, quando serviu como recruta ali na base naval de Valdecães. Ele me permite falar. Um ano, e eu lembro o dia que ele chegou comigo: pai, está tudo certo, minha pontuação está ótima, eu vou ser efetivado. Num belo dia ele chega em casa, com os olhos lacrimejando, e dizendo que ele não passou. Qual é a palavra que a gente usa? Não foi engajado. Eu lembro que ele chorou uns 5 minutos. Foi para o computador. Procurar um curso lá, encontrou lá do fuzileiro naval. Fez lá todos os trâmites, passou. Mas o sonho dele era a marinha. E quando ele já ia para fuzileiro, apareceu a vaga para aprendiz de marinheiro. E ele foi estudar. Eu lembro dele estudando de dia, de tarde, de noite, de madrugada.
E aí foi aprovado, foi para Fortaleza. Passou um ano em Fortaleza lá, exercitando, estudando. E ele liga para nós: pai, fui aprovado. E nós fomos lá para Fortaleza. 1.500, 2.000. Deixa eu como pai exagerar. 700, 600, 2.400. Ele ficou entre os 10 primeiros. Eu não sei se foi do coração dele, mas ele disse: eu quero voltar para onde não me aceitaram. Ele podia escolher e voltou lá para Belém, para o mesmo quartel aonde ele não foi aprovado pelo homem. Voltou com uma divisa: aprovado por Deus. Não desista das promessas de Deus. Não desista. Sabe, Deus é Deus de promessas. Tantas quantas forem as promessas, Ele há de cumprir. Mas isso exige de nós a ação. Toda ação gera reação. Eu costumo dizer que quando eu tomo uma atitude, Deus vai na minha frente, aleluia, abrindo caminho, tirando as correntes, tirando os espinhos e nos leva a conquistar aquilo que Deus prometeu. Eu estou falando para pessoas que estão debaixo de promessas de Deus, que precisam tomar uma atitude para conquistá-las. Todas essas bênçãos te alcançarão. O segredo é obedecer. Pastor, eu vejo uma igreja obediente. O segredo é obedecer. Nem todo sacrifício é válido só se estiver debaixo da obediência. Quando Saul quis fazer o que não era para ele fazer, não era da alçada dele. Sacrificar. Quando Samuel chegou, olhou e disse: que fizeste? Por acaso Deus tem mais prazer em sacrifícios, holocaustos, ou que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. É mais saboroso que a gordura de carneiro. Deus gostava de gordura de carneiro. Deus está falando com uma igreja: vocês estão no caminho certo. O caminho da bênção é a obediência, pastora. Eu vejo um grupo de mulheres obedientes ao seu pastor. Obedeça, porque quando você obedece, as promessas repousam sobre tua vida, as portas se abrem. Nós chegamos aqui debaixo de uma promessa de Deus, com a liberação do nosso pastor, e reconfirmamos essa promessa, essa liberação do nosso pastor ainda essa semana ali, naquele cais ali, do lado das barcas, onde ele está construindo ali. Ele está quase 100 dias aqui, construindo ali, onde vai ser uma base da igreja. E nós fomos ali com ele, ele nos abençoou ainda mais. E quando nós recebemos a bênção do nosso pastor, aleluia, a graça de Deus desce sobre nossas vidas. E eu dou um recado: obedeça. Obedeça. Deus está colocando bem aqui na minha frente uma palavra bem engarrafada aqui: obediência. Obediência. Sabe por quê? Aqui nesse texto, o povo se levantou contra o pastor Moisés. O povo se levantou contra o pastor Arão. O povo se levantou contra Josué e Calebe. O povo queria voltar a comer cebola e pepino no Egito. Mesmo vendo uma promessa diante dele, pastora, a promessa estava a um palmo deles, e eles rejeitaram a promessa, e a rebeldia deles levou a querer apedrejar a liderança.
Deus está mandando ele falar nessa direção, porque quando o pastor fala aqui no altar, aleluia, não é o pastor, é o Espírito Santo usando ele para dar direção para a tua vida, para dar direção para a tua casa, para dar direção para a tua família. E quando ele fala e a gente obedece, aleluia, as bênçãos vêm sobre nós. Aleluia. Jeremias capítulo 29, 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Olha, diz o Senhor. Se eu fosse você, eu estava com a mão levantada, porque é em ato profético. Eu vou repetir para você receber. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar, aleluia, e não achareis causas e dano, não virá causas e dano sobre vocês, planos de Deus, de esperança, de dar futuro. Olha que Deus está falando, Ele cuida do teu presente, Ele cuida do teu futuro, a tua vida tem que estar nas mãos do Senhor, o teu presente e o teu futuro está na mão dEle. Quando ele se levantou e disse: Pai, eu vou buscar, eu vou conquistar, Deus se levantou com ele e disse: vai que eu vou contigo. Quando você se levantar, sair do local de comodismo, da zona de conforto, e for para a batalha, e for para o jejum, e for para a oração, e for para a vigília, e for para a meditação da palavra, Deus vai contigo. Deus prepara o caminho. O salmista diz: Deus vai na minha frente aplainando o caminho. Sabe o que é a plaina? Quem sabe o que é a plaina? Um instrumento que mais ninguém usa mais agora, está moderno. A plaina é um instrumento que o carpinteiro ele usa para pegar madeira que está torta, com nódulos, ele vai passando aquela plaina. Enquanto a madeira não tiver lisinha, plana, ele não para de usar aquele instrumento. Alguém já entendeu o que é? Aleluia. Deus quer planear a tua vida, aleluia. Deus quer te planear para te usar nessa terra, para fazer você fazer a diferença. Pastor, eu fiquei me lembrando do tempo passado, quando nós morávamos, não vão achar graça, num lugar chamado Elo Perdido, lá em Belém do Pará. Elo Perdido. Morávamos de favor na sala da casa da minha cunhada, que nos cedeu a sala dela. Logo quando nós nos conhecemos, sabe como é jovem, né? E aí fomos morar lá. Permita dividir isso com vocês. Tínhamos pouca coisa, talvez só nossas roupas, e ela nos cedeu uma sala. E aí, na sua primeira noite, nós fomos dormir ali, nós conseguimos um colchão de solteiro, que só era espuma. Aí a pastora Cândida, forrava com um lençol, e lá como dá muito, não sei como você chama aqui, mosquito, e aí tinha que colocar um mosquiteiro, pendurava o mosquiteiro, e quando ia colocar o mosquiteiro, como era muito leve, levantava, então um tinha que deitar para fazer peso e colocar, ia colocando o mosquiteiro. Não foi fácil chegar até onde nós chegamos. Não foi fácil ter o que temos.
Um dia nós tivemos encontro com Cristo. E Deus liberou uma palavra sobre a nossa vida, através de um missionário boliviano, que dizia: solamente te digo, tengas muito cuidado. E ele liberou uma palavra sobre a nossa vida. E nós tomamos posse daquela palavra, porque sabíamos que aquela palavra não era do homem, era de Deus. Naquele lugar só morava quem não tinha pouquíssimas condições. Mas ali tinha um povo que buscava a Deus, nós aprendemos a adorar a Deus ali. Quando a maré enchia, era só ponte, a gente andava sobre ponte, palafitas, e as igrejas eram de madeira, e nós íamos para lá adorar a Deus. Ela chegou a carregar o Felipe, que está sentado ali no colo, e o Levi vinha na barriga, e nós andávamos para aquelas palafitas, naquelas pontes, tinha uma tal bacia, um anão com cuidado de não varar e morrer afogado. Mas um dia Deus fez uma promessa, que nos levantaria. E eu não sou diferente de você, nem minha esposa é diferente de você. A diferença é que nós fomos e acreditamos e marchamos. Nós enfrentamos dificuldades. E todos nós enfrentamos dificuldades. Todos nós enfrentamos perigos altos e baixos. Mas o importante é que a nossa fé não foi abalada. E nós continuamos. E hoje nós estamos aqui e podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Você pode dizer em ato de gratidão: até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sustentado, até aqui o Senhor tem guardado a tua casa e a tua família. Mas não foi fácil, irmãos. Eu costumo dizer que de graça, lá em Belém, a chuva das 3 da tarde e o sol que só falta rachar agora, no mês de junho e julho. Mas as promessas de Deus, elas têm se cumprido. E vai se cumprir na tua vida. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Lá em 2 Crônicas, aleluia, Deus levanta o levita Gesiel para trazer uma mensagem para Josafá, que estava passando por uma luta. Vinha um povo contra ele. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi consagrar, ele foi buscar a presença de Deus. E Deus levanta o levita para trazer uma mensagem para ele, que ele ia na frente dele para dar vitória. Nessa peleja não tereis que pelejar. São muitos, mas maior é o que está contigo. Maior é o que está conosco. Maior é o que está na tua vida. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para comer o melhor dessa terra. Eu não estou pregando uma palavra, aleluia, de vitória, de forma que o pessoal prega por aí, de atos só de vitória. Na nossa caminhada, nós passamos sim por altos e baixos, mas quando nós confiamos em Deus, Deus abre porta, Deus abençoa, Deus multiplica. Quando eu vinha há 2 anos atrás aqui, não estava assim isso aqui. Isso é a promessa de Deus. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo está trabalhando aqui. Eu não tenho dúvida que Deus tem agido aqui, e não somente nesse lugar, por causa do dízimo, da oferta, do amor dos irmãos pela igreja, mas quando você semeia aqui, Deus semeia na tua vida. Quando você semeia aqui, Deus abre porta, Deus te abençoa. Eu digo lá na igreja, é melhor ser abençoador do que ser abençoado. Quando nós construímos lá, pastor, me dê mais 5 minutos. Quando nós construímos lá no templo, um templo para 160 pessoas, e quando eu assumi o templo,
uma equipe de irmãos chegou comigo: pastor, nos ajude a reconstruir esse templo, porque o pastor que passou por aqui não deu muita atenção. Digo, vamos ver o que tem que reparar, as brechas, tudo. E quando nós fizemos uma avaliação, descobrimos que precisávamos levantar um outro templo. E agora? Fomos orar, buscar a presença de Deus, porque não tem melhor resposta quando você vai orar. Deus dá direção quando você vai orar. Deus revela a estratégia quando você vai orar. 4 anos depois, nós estamos no mesmo lugar, onde era um templo que era só um quadradinho, hoje são 3 andares. Deus deu estratégia que nós fizemos, construímos o templo como se constrói, como uma largata se transforma de dentro, de fora para dentro. Ninguém saiu, não tinha lugar para colocar 160, 170 pessoas. Nós construímos por cima do antigo. Passamos vigas metálicas que não precisa de escoramento. E as pessoas estavam adorando aqui no templo e nós estávamos lá enchendo as lajes. Hoje, com a graça de Deus, está pronto. Mas se nós tivéssemos recuado, ainda estávamos ainda no tempo antigo. Se esse pastor daqui tivesse recuado, não estava esses bancos, não estava esse lindo templo agora. Sabe por quê? Deus age nas nossas atitudes. Fique de pé. Eu disse que ia ser bem sucinto.